Fernando, vamos voltar aqui ao que tá. Eu costumo falar, você falou bem assim, o mercado de cobrança, ele é bem, ele é grande e isso é um ditado meu. O mercado de cobrança, ele é tão grande que cabe na palma da mão. Olha só, a gente não tinha noção de que vocês tinham trabalhado juntos e um mar de oportunidade que existe dentro do mercado de cobrança. Você começou lá como digitador e ali você ia, olha, vou dar ver o que que eu posso fazer aqui, e assim você cresceu. E por várias pessoas que passaram por aqui falaram sobre isso. E existe uma oportunidade gigantesca no nosso mercado que muitas vezes não é tão valorizado para quem está nos assistindo, sabe? Ninguém acorda hoje, como o Renato Marcelino falou, ninguém acorda e fala assim, eu quero ser cobrador, eu quero ser um operador de cobrança lá na ponta. Diante desse cenário que a gente sabe que existe essa repulsa das pessoas de querer entrar, como que um CRM consegue ajudar a minimizar os impactos de ter pessoas querendo realizar aquela atividade lá na ponta? Se diz ajudar A recuperar a- mais, a ter não, perfeito. melhores resultados. Praticamente o CRM ele tem até um pouco um conceito, ele é um conceito curioso no cenário de cobrança, né? Como eu havia até falado, o CRM ele é proveniente de contact centers. CRM faz o quê? Relação com clientes, né? É o gerenciamento de relação com clientes. Então ele nasceu com o intuito de colocar dados, juntar dados para tratar o cliente melhor, entender o comportamento de um cliente para uma venda melhor, entender uma satisfação do cliente num cenário de atendimento, um saque, alguma coisa assim. Quando a gente traz isso para a cobrança, ele tem um cenário um pouco diferente. Que o CRM, normalmente, ele dá suporte junto com outra situação. Por exemplo, uma empresa de vendas, ela vai ter um ambiente, um front-end lá de vendas, uma tela de vendas. Uma empresa que precisa tratar seu cliente melhor, ela tem um RP dando suporte. Uma empresa que precisa vender melhor, ela tem um sistema de automação trabalhando. Então, o CRM sempre trabalha casado. No ambiente de cobrança, ele trabalha casado, mas com outros elementos que são ferramentas de trabalho. Mas em si, em termos de trazer os dados, fazer a gestão daquilo, ele é solo. Então ele tem uma importância, ao meu ver, até maior. Pela questão assim, ele tem que conseguir atender vários cenários. Então, além de atender uma situação básica, por exemplo, de um CRM, que seria a questão até de, vamos supor, em venda seria um funil de vendas. Em cobrança a gente tem uma régua de cobrança. Ele tem que atender de forma semelhante ao CRM, ele tem que aplicar uma regra. Ele tem que atender agendamentos, tabulações, ele fazer aquilo andar, trazer os dados, colocar os dados ali dentro, entender, classificar se aqueles dados são corretos e se ele está atendendo a ação que ele, porventura, ele precisa ser feita. Então o CRM ele precisa orquestrar todo esse cenário. A experiência que a gente acaba trazendo disso é justamente montando um quebra-cabeça de elementos que possam facilitar isso. O que a gente imagina é que a pessoa que vai fazer um trabalho, a gestão, ela tem uma preocupação ali de estratégia. A gente entende que cobrança ela tem muito a ver com localização, né? Você só cobra alguém se você falar. Como você até comentou, a pessoa que trabalha na área, né? Ninguém cai na cobrança para ser cobrador. Tem um cenário muito por exemplo, de contact center, as pessoas entrarem, por ser um emprego que contrata, graças a Deus, é uma área que contrata muita gente, e a pessoa acaba caindo ali. Muitas pessoas tomam muito gosto e tem um cenário de subir dentro daquela carreira. E muito dessa carreira tem a ver com pilotar uma ferramenta. Então, obviamente, uma pessoa que tem uma habilidade, uma competência que ela tem facilidade de lidar com dados, ela pode cair para uma área. Uma pessoa que tem a habilidade, a competência de lidar com a equipe, ela pode lidar com outra área.
Então, dentro do CRM, aprender a utilizar a ferramenta bem e extrair o melhor dela é muito importante. Então, a ajuda, eu acredito que faz... ela tem uma relevância a pessoa usar bem a ferramenta. Eu já conheci muitas pessoas que ela até adota, né, uma ferramenta de estimação. E, na verdade, tem que adotar conceitos. Eu imagino que a pessoa tem que entender conceitos. Ela fala, poxa, para eu fazer isso melhor, eu tenho que ter uma ferramenta que me possibilite isso. E é isso que a gente tenta cada vez mais enxergar. Então, tentar extrair dos cenários que a gente vê, como é que trabalha. Às vezes não é nem claro, mas a gente tenta fazer aquela leitura, tenta colocar um teste, né, uma semente ali para puxar aquela informação para plantar dentro do cenário. E quando a gente consegue isso, é muito satisfatório. A gente consegue um sucesso bom, que consegue, inclusive, uma adesão, né, maior. A pessoa ela sente que ela está conseguindo fazer aquele cenário e, às vezes, se ela participou daquilo de alguma forma, mais ainda, né, ela sente ainda o orgulho de ter colocado de ter participado, de ter contribuído para que aquilo ocorra. E esse cenário ele é constante, né? Eu costumo até dizer que uma ferramenta de CRM, ela nunca está completa. E nunca vai estar, porque a tecnologia, tendências são lançadas, o mercado vai mudando, tanto em regra, né? Regra da Anatel, regra de não sei o quê, regra de dados, segurança, não sei o quê, e ele tem que estar se adaptando. Qualquer outro software, se você pegar um software, um ERP numa empresa, o cadastro é o mesmo, ele vai estar lá, você vai ter contas a pagar ou receber, a mudança é muito pouca. Um cenário de cobrança, não. Ele muda constantemente.